Hebreus, capítulo 11 e versículo 1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu sou Osiel Messias e fé é o assunto desta aula. Por isso, seja bem-vindo, discípulo, seja bem-vinda, discípula, à Escola para Discípulo. Ganhar, consolidar, discipular e enviar, esse tem sido meu objetivo. Discípulo, eu quero falar de duas maneiras de como ser um discípulo de fé. Então, observe isso. A primeira maneira de ser um discípulo de fé é ter conhecimento da palavra. Então, ter o conhecimento da palavra leva o discípulo a ter fé. Veja o que diz Oséias, capítulo de número 6 e o versículo de número 3, que vai dizer assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Observe que Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como se conhece o Senhor? Através da sua palavra. Então, quando se começa a buscar, a conhecer mais o Senhor, então automaticamente o discípulo começa a ter mais fé. Por que ele começa a ter mais fé? Porque ele começa a conhecer mais o Senhor, e a conhecer mais ao Senhor, ele de fato começa a ter fé, porque o seu conhecimento acerca de quem é Deus, acerca do poder de Deus, acerca da grandeza de Deus, vai aumentando cada vez mais, que ele vai tendo conhecimento da palavra. Então, ter conhecimento da palavra faz o discípulo ser um discípulo de fé, porque segundo Oséias, ele conhece e prossegue em conhecer ao Senhor. João, capítulo de número 5 e versículo 39, disse Jesus: examinai as Escrituras, são elas que testificam de mim. A Bíblia diz que Jesus é o autor e o consumador da fé. Então, Jesus disse: examine as Escrituras, elas testificam de mim. Então, são as Escrituras que dão testemunho do poder de Jesus. São as Escrituras que dão testemunho do que Jesus pode fazer, dos milagres que Jesus fez. Então, quanto mais o discípulo conhece e prossegue em conhecer, examina as Escrituras, o discípulo, então, ele começa a ter fé, porque ele começa a ter conhecimento da palavra. A segunda maneira de um discípulo ser um discípulo de fé é ter entendimento da palavra. Uma coisa é o conhecimento, outra coisa é o entendimento da palavra. Então, a segunda maneira do discípulo ser um discípulo de fé é ter entendimento da palavra. Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Essa é a versão NVI. Observe, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E que mensagem? A mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Então observe que para que o discípulo tenha fé, ele tem que ter entendimento. Você vai entender nesse texto aqui que a palavra ouvir aparece duas vezes. A fé vem pelo ouvir a mensagem, ou seja, ouvir a palavra e a mensagem. E a palavra é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então observe, então a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então o discípulo, ele precisa o quê? Ter entendimento. Então observe, a fé vem pelo ouvir ao entendimento e o ouvir pela palavra de Deus. Então esse ouvir aqui é o ouvir para produzir o entendimento, por isso que é ouvir duas vezes. Então o discípulo, para ter fé, ele tem que ouvir, mas ouvir a palavra, porque ouvindo a palavra, ele vai adquirir entendimento, e ao adquirir entendimento, ele consegue sim se tornar um discípulo de fé ao ter entendimento da palavra. Salmos de número 62, versículo 11, diz assim: uma coisa disse Deus,
2 vezes a ouvir que o poder pertence a Deus. Ou seja, uma coisa, disse Deus. 2 vezes a ouvir que o poder pertence a Deus. Fé. Então, veja aqui, esse escritor aqui, o salmista, ele está dizendo que ele ouviu uma coisa, mas Deus disse uma coisa e 2 vezes ele ouviu que o poder pertence a Deus. Ou seja, ele entendeu o que Deus estava dizendo. Ele entendeu que o poder pertencia a Deus. E ao entender, ele começa então, dentro desse texto, a ter entendimento da palavra. Então, o ouvir produz entendimento. Então, para que o discípulo tenha, ou seja, um discípulo de fé, ele precisa ter entendimento da palavra. Essas são as 2 maneiras para que o discípulo se torne um discípulo de fé, ou seja, um discípulo de fé. É ter conhecimento e entendimento da palavra. E se isto fez sentido para você, discípulo, deixa aí o seu like. E se você compartilha comigo desta aula, faz aí também o seu comentário. Para você, discípulo, que está vendo esse vídeo e você faz parte da Visão M12 e esse conteúdo agregou para você, se inscreva aqui neste canal e se torne você também um discípulo, porque com certeza você vai continuar sendo abençoado por Deus por cada instrução aqui neste canal. E ao se inscrever, clique nas notificações aí, nesse sininho, para que você possa ser notificado, avisado toda vez que tiver um vídeo novo aqui nesse canal. Discípulo, se você é um discípulo que busca ter fé, você é sim um discípulo de honra, você é sim uma discípula de honra. Que Deus continue prosperando a sua caminhada e até uma próxima aula, querendo Deus, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz e que Deus te abençoe. Eu quero ser um líder, quero ser liderado. Quero ter os meus 244. E com esse propósito no meu coração, vou ganhando muitas vidas, vou seguindo na visão.